paz a você, discente aqui do nosso curso Pregadores em Chamas. Hoje eu vou continuar com aquele nosso primeiro módulo sobre aquilo que os pregadores em chamas, eles devem ter consciência daquilo para realmente se tornarem um pregador eficaz e fiel à palavra de Deus. Nós vamos tratar hoje sobre aquela expressão latina que Martinho Lutero cunhou muito bem, sabendo da perspectiva do teólogo, que é oratio, meditatio, tentatum factum teólogo. Essa é a ideia que nós estamos trabalhando. Em primeiro momento, nós falamos sobre a oração e nós vamos dar continuidade a esses dois pontos que são fulcrais na questão relacionada a Martinho Lutero, na perspectiva que aplicamos do pregador em chama. O próximo ponto que nós vamos tratar é o meditatio. Martinho Lutero diz que o teólogo, o pregador em chamas, ele deve necessariamente ler, reler, não somente a palavra escrita, mas também a palavra oral, vendo cada gráfico, tendo cuidado com a gramática. E o teólogo, o pregador em chamas, ele jamais, ele pode estar de certa forma, satisfeito com aquilo que ele leu. Porque se isso acontecer, se não existir o estudo, a meditação das Escrituras Sagradas, o teólogo ou o pregador em chamas, ele vai ser como uma fruta verde que cai antes de maturar. Por isso que as Escrituras dizem, o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas pastorais, vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13 até o 16. Ele diz o seguinte: persiste em ler, exorta e ensina, até que eu venha. Não despreze o dom de Deus que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia e pela imposição de mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Veja, Paulo está dizendo isso para um pastor que está tomando conta de uma igreja na cidade de Éfeso, que tem alguns problemas e precisam ser corrigidos. E a meditação, que é um tanto devocional, de forma privativa e discricionária, para a pessoa que está fazendo isso, antes de mandar a mensagem do Senhor, antes de abrir os seus lábios e no trepidar dos seus lábios, ele primeiro tem que ser impactado pelas Escrituras, passa do pressuposto dessa meditação. Porque Paulo vai dizer, nada mais nada menos, de persiste em ler, proerchon, em grego, que dá a ideia de persistência. É a ideia, analogamente, de uma pessoa que está tendo tomado o seu terreno e a pessoa persiste, luta para que aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa não tente tomar o seu terreno. Da mesma maneira, Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, ele tinha alguns problemas que nós conhecemos de doenças e até por questão ele era vergonhoso, diz as Escrituras Sagradas. Mas ele deveria persistir em ler e meditar. A palavra meditar em grego, no original, é a seguinte palavra: melatal, que quer dizer trabalhar, se esforçar, cultivar para melhor e estudar. E isso ecoa, como Sidney Greidanz no livro Texto Antigo e Pregador Contemporâneo, ele chama isso de eco intertestamentário. Vocês podem observar claramente, por exemplo, Josué é aquele que vai substituir Moisés, que vai dar continuidade ao trabalho que Deus iniciou a partir de Moisés, da retirada e tomada da cidade, da retirada do Egito e de tomar a posse da cidade de Canaã, que é a questão do expansionismo territorial. Josué, capítulo 1, verso 8. O que é que Deus vai dizer ao substituto de Moisés, Josué? Ele vai dizer as seguintes palavras: não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazeres conforme tudo quanto nele está escrito. Então assim serás bem-sucedido e prosperarás no teu caminho. Observe que isso também, na mesma tradução que nós sabemos, a tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, é a mesma palavra utilizada que Paulo utiliza ao jovem pastor Timóteo. Lá no Salmo 1, que nós sabemos que é o inário do povo judeu, das questões veterotestamentárias, ele vai dizer o seguinte, o salmista Davi:
Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela, preste atenção, medita de dia e de noite, e a sua vida será como árvore plantadas juntos aos ribeiros, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Peter Lewis, citado no livro Introdução à Pregação Reformada, de Paulo Anglada, ele diz o seguinte, que a redescoberta da Bíblia causou a redescoberta da pregação. Por quê? Nessa meditação nas Escrituras Sagradas é onde traz as verdades inquebráveis e eternais de Deus. Por isso que o teólogo, a princípio, ou como nós colocamos, o seu primeiro lux theologitis, ou local da teologia que ele deve trabalhar, é as Escrituras Sagradas. Lógico, não existe nenhum óbice para que o teólogo ou pregador em chamas ele possa meditar de outras ciências, como a filosofia, como a sociologia, como a pedagogia, como a psicanálise. O que ele deve fazer é tornar essas ciências caudatárias da teologia, porque a teologia, como diz Henrique Dominique Gardel, a teologia é a ciência suprema da sapiencialidade divina. A teologia fornece a regência sobre a filosofia. Não somente ele, mas até Grant Osborne, que é um teólogo muito bíblico, no livro Espiral Hermenêutica, ele vai dizer que a filosofia ela empresta um bom serviço à teologia. Para você ser um bom teólogo, você tem que ser primeiro um filósofo? Não, necessariamente. Mas utilizar dessas ciências e principalmente, como vai dizer Clemente de Alexandria, ele vai dizer que a filosofia ela auxilia nas questões do que tange a verdade. Não tem problema nenhum. O próprio Agostinho fez isso, Anselmo de Cantuária fez isso, Tomás de Aquino fez isso com muita maestria, casar a teologia com a filosofia. É errado que Martinho Lutero disse que Aristóteles foi um palhaço de máscara grega que por muito tempo enganou a igreja. Ele está errado nessa questão. Ele, por causa da reforma protestante e a igreja católica ter uma questão de estudos teológicos partindo do pressuposto escolástico, ele negou totalmente porque o escolasticismo tem o seu poder mais elevado quando chega na questão de Tomás de Aquino, que ele casa Aristóteles, né? Ele converte as perspectivas aristotélicas à questão do cristianismo, mas não existe nenhum problema em relação a isso. Até o próprio Justino Mártir ele vai dizer o seguinte, que a filosofia se viu para a igreja como revelação geral, de forma não inspirada como um texto sagrado, mas auxiliou na questão da verdade. Ele é o teórico que traz a ideia do logos espermáticos, da ideia da palavra de Deus. O pregador em chamas, ele necessariamente deve partir do pressuposto que as escrituras sagradas são o prazer da vida dele, como diz o Salmo 119, verso 9 e verso 11. Como purificará o jovem o seu caminho? De todo o meu coração te busquei, ensina-me as tuas palavras. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus disse em João 5,24, em verdade vos digo, quem crê em mim e naquele que me enviou, não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. João 10,35, Jesus disse que as escrituras não podem falhar. Lá em Hebreus 4,12 diz o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Não há criatura que não se manifeste diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós iremos prestar conta. A palavra de Deus deve ser a meditação, deve ser a questão a priori do pregador em chama para que ele possa pregar a palavra de Deus. É aquilo que Norman Geisler vai dizer claramente, que quando a palavra de Deus é pregada, como as escrituras afirmam, é como um leão sair da jaula enraivecido, porque literalmente esse animal vai causar prejuízo, principalmente no pecado. É aquilo que na dogmática, que Hermann Bavinck vai dizer, que é o princípio cognoscente externo.
que é o princípio de conhecimento externo. O interno é o Espírito Santo. E o externo é as Escrituras Sagradas, que todo pregador em chamas deve meditar em todos os momentos da sua vida, que dali vão sair os seus sermões poderosos para a glória de Deus. John Stott, citado no livro A Arte e o Ofício da Pregação, sobre a questão dos pregadores, sobre a perspectiva de expor o texto, ele diz o seguinte: a exposição bíblica é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e o povo possa obedecer. Como no livro Introdução da Interpretação Bíblica de Craig Blomberg, Richard Hurd e William Clay, eles vão dizer o seguinte, que a palavra ela tem autoridade final. E eles vão dizer mais na frente que Deus não é mentiroso. Por isso a sua palavra não pode mentir. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não cumpriria, falaria eu e não velaria. A palavra de Deus, como diz Jeremias, capítulo 1 do seu livro. Eu velo em fazer cumprir a minha palavra. Essa é a ideia que nós temos de meditação das Escrituras. Nós vamos meditar nas Escrituras, arrancar delas as verdades e os axiomas contidos nas Escrituras Sagradas, de maneira que o pregador em chamas fale a palavra de Deus com tal fidelidade. Bem, espere até o próximo módulo para nós continuarmos essa questão e esses princípios abordados por Martim Lutero. O próximo módulo nós vamos falar sobre a questão da tentação na vida do teólogo e do pregador em chamas. Até mais e que Deus abençoe você ricamente.